Olá, boa noite. Hoje nós temos mais uma live com mais uma querida para falar sobre a energia da gratidão. Então eu vou chamar a Simone. E chegou a Simone. Olha a Gislaine aí. Ontem foi a Gislaine que participou. Hoje é a Cica. Oi, não tô te vendo, amore. Agora sim! Olá, meu amor, boa tarde. Feliz Tarde. ano novo. Em primeiro lugar, feliz ano novo. Que o nosso 2023 seja assim de plenitude, com muitas conquistas. A gente aí entrando em congruência com todos os desejos que a gente está fazendo, os pedidos corretos para o universo, né? E entrando em congruência com eles, tenho certeza que já estão acontecendo, né, Val? Começando por essa live linda, falando Amor. sobre gratidão. Então, feliz ano novo para ti. Gratidão por ter aceitado o meu convite, tá? Acho que a gente vai começar se apresentando, né? Para começar, né? E aí depois vou me apresentar, depois você se apresenta e depois a gente começa a falar um pouquinho. Pode ser? Tá bom, amor, pode, com certeza. Tá, então, eu sou Valéria Machado, Val Machado, né? Trabalho com ferramentas energéticas, como barras de axis, facelift, processos corporais. Trabalho com constelação familiar também, que é a minha queridinha, que é o amor da minha vida, minha paixão. Liberações, né, de entidades, né, energias, desprogramação neurobiológica. Essas são algumas das ferramentas que eu uso. E aí eu gostaria de saber quem é a Simone. A Simone eu conheço ela de muitos cursos, mas não conheço muito a Simone, né? É verdade, a gente sempre se vê, né, Val? Pelos Verdade. patéticas da vida, quantos encontros, e inclusive em cursos de Axis, né? A Simone, eu sou Simone Nascimento, de Guarulhos, São Paulo. Nesse momento, eu estou empreendedora e também sou facilitadora de ferramentas de Access Consciousness, facilitadora de barras, faço atendimentos também energéticos. A linha que eu escolhi trabalhar nesse momento, que me chama mais e que foi muito grandiosa para mim, são as ferramentas de Access, que vai desde barras de Access, facelift energético, processos corporais também, sou praticante de todos os processos corporais. E, meu querido, assim como para você, como constelação está para você, para mim são as limpezas energéticas com TTTE, que é conversando com as entidades, né, Val? Que a gente pode conversar com tudo o que a Sim. gente trabalha. Eu, enquanto empreendedora, eu empreendo junto com meu marido, nós temos um comércio, um comércio de produtos hidráulicos focados para sistema de combate a incêndio, né? E eu procuro conciliar os dois, não colocando assim, nas minhas horas vagas. Não, eu concilio e hoje em dia até com mais afinco, que eu sou tão grata, já começando a falar de gratidão, que foram ferramentas que eu procurei para minha melhoria, enquanto pessoa, autoconhecimento. Então, a partir daí, como eu vi que, nossa, foram ferramentas que me trouxeram clarezas, mudanças. Ainda estou em processo, eu acho que todos os dias a gente aprende algo novo, pode ser e se tornar contribuição para as pessoas também, com o que a gente aprende, desde que a pessoa esteja na escolha, né? Foi muito mágico para mim. Então, eu sou muito grata por essa empresa Access Consciousness, por essas ferramentas, assim como eu também sou grata por todo o caminhar que eu venho, mesmo trabalhando fora, prestando serviço para grandes empresas, né? Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior, atuei muitos anos nessa área e já tenho uns
14 anos que eu sou empreendedora junto com meu marido, né, nesse comércio, mas sempre trabalhei também com outras coisas. E a minha entrada no mundo energético foi através do Reiki. Eu sou reikiana também, um e Legal. 2, Eu também sou reikiana. né? E fui fazendo outros cursos, sempre na linha energética, Feng Shui, Feng Shui para muitos, né? E algumas, numerologia, que eu gosto bastante. E de todas essas ferramentas, de uns 4, 5 anos para cá, eu comecei a conhecer Axis. Na verdade, de 4 anos para cá, foi em 2018. E os motivos da minha gratidão por essas ferramentas e todo o caminhar que eu venho fazendo, lá nos primórdios, parecia que eu não ia. Não é nem essa palavra que eu não utilizo, essa frase, não conseguir. Estava passando por algumas situações financeiras, inclusive, dentro da empresa, algumas situações que não deram certo. E tá tudo bem. Na verdade, não é que não deram certo, foi, como diz nosso querido Maurício Rondelli, né, nosso facilitador, ele fala que e se ao invés de não deu certo, deu errado, as coisas a gente utilizar experimentei. E foi essa Eu experiência não errei, que me né? Eu trouxe. experimentei. É maravilhoso isso aí, né? Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente passa a ter esse olhar, né, do eu não errei, eu experimentei, quando as coisas parecem que não estão tão boas, que quando a gente ainda não entende essas ferramentas energéticas, ou não está num caminho de autoconhecimento, esse seria mais isso. Quando a gente não está num caminho de autoconhecimento, de se perceber, de começar a ter clareza e consciência sobre o que está se passando com a gente, muitas vezes a gente olha como um erro essa situação, como um caos, como uma bagunça. E para a gente, dentro de Axis, caos significa que aquilo que você pediu de alguma forma vai ocorrer a mudança. Só que para mudar, acontecem várias situações que fogem, às vezes, até mesmo de controle, que esse é o ideal. Quando a gente solta e deixa a coisa acontecer e vai seguindo o fluxo daquilo, a gente entende, passa a ter clareza de que algo melhor está ali por vir. E uma das coisas nessa fase, que eu ainda não conhecia, porque esse foi o caminho que me trouxe até Axis, mas eu só sabia naquele momento que tinha situação financeira, situação de doença que não estava muito legal, depressão dentro de casa. Eu sabia que eu tinha que fazer algo para que desse certo, para que eu olhasse, voltasse a fazer algumas coisas para que a empresa seguisse, né? Não podia esmorecer, é essa palavra. Então eu olhei assim, ok, foi uma situação, uma vivência que eu passei, o que eu posso fazer agora? Essa foi a pergunta. Ok, meu Deus, como que você pode me ajudar? O que eu posso, meu Deus, me ajuda. O que eu posso fazer? De alguma forma eu pedi para a fonte criadora, né? E, a partir desse momento, no que eu entrei, bom, se eu não posso esmorecer, funcionários estavam desmotivados. Meu marido não estava muito legal, estava com alguma situação assim, para ele foi um baque, né? As situações financeiras que a gente passou, mas a gente continuou. E ali, Val, é onde eu entro, primeiro de tudo, na confiança. Quando a gente olha, ok, já tô, né? No ofurô. No ofurô de cocô. Eu só não posso deixar o nariz entrar. Ok, daqui pior não pode ficar, foi o que eu pensei, né, ali naquele momento. Então eu só olhava assim, sabia que tinha situações para resolver, contas a pagar, né? Várias situações, eu estou trazendo a minha história, a minha vivência, para dizer o quanto que hoje é possível.
tudo é possível, desde que a gente entre na confiança e na autoconfiança. Entrar na confiança, o que, que seria? Ok, você sabe que tem algo a resolver, uma conta para pagar, aí você olha ali, conta negativa pessoal, conta negativa da empresa, várias situações, e aí você fala, ok. Olha a conta, você fala, ok. E aí, papai do céu, o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Porque daqui 3 dias eu tenho uma conta alta aí para pagar. Eu só fiz isso e soltei. É o soltar. O soltar significa ter confiança. Soltei. Naquele momento eu ainda não sabia conscientemente usar as ferramentas energéticas, mas eu entrei na confiança. E quando eu fiz isso, Val, aí, dali a pouco, apareceu um cliente que ele sempre pagava as coisas. Passava. Aí ele fez um orçamento grande. Dali 3 dias, vou até falar em valores, tá? Eu tinha que pagar mais ou menos, de conta para fornecedor, uns R$ 8.000 da empresa. A conta da empresa estava negativa mais ou menos R$ 1.000. Ah, ok, eu tenho que conseguir entre 9 e 10 mil, porque tem coisa para pagar, né? Esse cliente apareceu, fez uma cotação que deu ali, sei lá, R$ 3.500, eu não lembro direitinho, mas era algo assim. Na hora, eu fiz assim, ele contou com os meus vendedores e veio fazer o acerto comigo, que eu cuido da parte financeira. Falei, como que você quer pagar? E eu já estava aqui, ó, imaginando, bom, ele vai pedir para emitir boleto, eu já posso trocar, já vou ter dinheiro para pagar. Troca, descontar duplicado, descontar parcela no cartão. Eu falei, não, não, esse cliente já me pagou à vista, eu vou pagar vocês também. Você me dá mais um descontinho? Eu só respirei fundo e aqui dentro eu já fazia assim, lógico, e eu só fazia assim, obrigada, meu Deus, gratidão. Falei, obrigada, obrigada, obrigada. Aqui eu engoli seco, porque eu sabia das situações. E aí veio, gratidão, gratidão. E assim foi. No dia seguinte, apareceu um cliente que ele nunca tinha ido. Um novo cliente, nunca tinha ido. Ele entrou já, nossa, aqui é o, como que ele chamou? Do shopping do Parquinho de Bombeiro, porque a gente trabalha com tudo que é para sistema de combate a incêndio. Ele, nossa, vocês têm tudo aqui. Começou a elogiar e falar que tinha sido um cliente que tinha mandado ele lá. Aí eu deixei ele contar a história, ele viu tudo, fez uma cotação que deu quase R$ 5.000, Val. Aí era a primeira vez que ele estava indo, ele falou, você me dá só um tempinho, tinha uma pessoa no carro dele, no telefone do lado de fora. Aí ele foi e aí ele voltou, né? Eu achei, vai perguntar só se alguma coisa, o que, que você acha, confere preço. Quando ele volta com um pacote embaixo do braço. Aí eu falei, ok, como que você quer fazer? Se vai fechar? Ele, não, já vou fechar, porque seus preços estão excelentes. Eu falei, puxa, muito obrigada. Ele, esse valor aqui, aí ele me entregou, eu vou já fechar, porque o seu foi o melhor preço. Falei, jura? Aí ele me entregou tudo em dinheiro. Ele falou, só preciso tirar R$ 200 daí. Isso eu lembro porque era redondo o número. E aí eu fui me recordar o que eu tinha feito. Foi aí que começou. Eu já tinha ouvido falar, por exemplo, em barras de Axis, mas eu não tinha tido acesso. Minha irmã tinha feito o curso, era praticante, mas na época que ela me convidou para fazer o curso, eu já não estava podendo naquele momento, né? E a partir desse cliente também, a mesma coisa eu fiz, agradeci muito, Val. Eu agradeci e eu olhei, aí eu fui pensar o que eu andei fazendo naqueles dias. Eu já sabia, porque uma amiga viu a situação que a gente estava passando, ela me mandou links do YouTube de consciência financeira.
que era dos meninos da consciência. Hoje em dia, né, eles não estão mais no Axis, mas foi a minha porta de entrada. E ali eu comecei a assistir, já fazia uns 10 dias que eu estava, uma semana, um pouquinho mais, indo caminhar à noite, e eu colocava os áudios para escutar a respeito do enunciado aclarador, que eles falavam, olha, se vocês quiserem saber, procura no site de Axis. E aí essa minha amiga também falou, ó, tem o site, procura saber o que significa e faz. Na hora que ele para o processo, você faz o enunciado aclarador que tem lá, dá uma procurada. Só que eu, para fazer isso, quando ela me passou, eu levei ainda um mês. Porque talvez não fosse o momento, eu ainda não estava na energia. Falei, não, eu preciso mudar isso. Eu É que preciso ao mesmo olhar tempo para que tu isso. quer mudar, né, vem aquela coisa que tá trancada no inconsciente, né, a resistência, né? Que a A mente não quer mudar, resistência. né? Aquele caminho neural não quer mudar, né? É Tu tá porque eu acostumado, estava. tá cômodo daquele jeito, né? Então, por mais que Exatamente. tu queira, né, sempre dá uma trancada por isso, né? E aí muitas Sim, pessoas desistem nesse meio do caminho, né? Então, a muito. gente tem que E persistir e não desistir, né? exatamente. Persista, insista e nunca desista, né? Não desisto, não me Não, entregue, não, nunca me entregue, abandono, não me né? abandono. Tem muitas Exatamente, que pessoas que garante acabam isso. desistindo, né, nesse meio do caminho. Eu Porque... até quero contar, né, uma coisa assim, que eu acho bem interessante, né? Eu sou professora também, né? Letras, Uhum, né? O meu caminho de entrada, eu tinha depressão, e meu caminho de entrada eu comecei com constelação, né? Reiki, sim. depois constelação. E aí, em 2019, eu conheci o Axis, né? Comecei pela aquele puxão de energia do dinheiro da Kelly, né? Que famoso, né? A maioria das pessoas Sim. fez, né? Que foi a minha sobrinha até que me mandou. E aí depois veio a pandemia, só no final de 2020 que eu consegui fazer a minha primeira classe de barras, né? Mas aí eu comecei naquela época da pandemia a fazer os workshops do Maurício, né? Em várias coisas, conheci a Vivian, a Thaís. E aí eu começava a te ver, em várias coisas eu te via, né? E aí eu ficava pensando, quem é essa que tudo tá mentindo, né? Eu tipo, mas você conhecia, não tinha Mas a você menor vê ideia de que quem tu era. Mas tu me chamava atenção desde o início, né? Porque eu sou mais quietinha, mais na minha, né? Eu tenho. Agora eu estou me soltando mais, mas eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade de falar, de me colocar, de perguntar, né, para os facilitadores. E muitas vezes eu prefiro ficar, né, escutando, né? E sim. aí eu te vi, tu estava sempre ali, né? Sempre ali, eu digo, meu Deus, sempre fazendo curso, sempre. E eu também sou bobinha por curso, né? E tu também é, né? Sim, eu Claro, adoro. Eu mas acho que é quanto muita mais é o paciência, alimento né? da alma. Alimento da alma. É os cursos, livro. Ele está Eu até me também tenho muitos ajudando. livros que eu sei. Livro amparando aqui o celular, que como hoje eu estou fora de casa, então estou Sim, teve que dar um improvisei jeito. aqui. E aí eu ficava Mas eu olhando, também. mas quem é essa pessoa que está sempre fazendo classe? Aí depois eu vi na. Aí olha só, na época eu tava com vontade de fazer o fundamento, acho que aí tu fez fundamento com alguém. Eu sei que eu te vi fazer fundamento com a Thaisa, com a Vívia, com a. Acho que Sim, com a Cintia, o Maurício, não sei o quê. sim. E aí eu ficava pensando, meu Deus, ela faz muito, né? Tipo assim, né? Eu ficava vendo, né? Achei, né? Tipo assim, É, e é por que aí. busca, né? Que tu tava, né? No momento, né? Porque o fundamento, né? Que é uma classe de Axis mais Sim, avançada, ela vai lá no nosso, né? Nossas profundezas, né? Tira o sim, alicerce, né? E tu muda completamente, né? Eu já fiz 3 fundamentos, né? Depois, né? Eu fiz o primeiro com a Patrícia Gonçalves, o segundo eu fiz com a Vivian, né? Bragança, e o terceiro eu sim. fiz com o Rodelli, né? E aí É, eu achava, ficava admirada, né? Tu tava sempre, sempre. E sim, depois a gente comecei a te ver também nas coisas da Cíntia, né? Eu fiz os sim, workshops de TTTE, eu fiz o TTTE, os dois, né? O básico, o intermediário, né? O início e o intermediário, né? E eu te vi em sim. vários, né? Os patéticos, descontrolado, então, assim. E E aí eu digo, né? Assim, nas tuas colocações durante, tu muita coisa tu tem assim parecida comigo, né? Essa coisa de sim, buscar, né? De melhorar, de se curar, né? A sim. questão da E depressão, é né? o Eu me caminho. livrei dos Depressão. remédios, né? Da depressão com o Ai, que Axis. lindo.
Porque antes do Axis eu ainda tomava remédio. E hoje eu não tomo mais nenhum tipo de remédio, nem para dormir, né? Então, Ai, olha que maravilha. Então a gente vê, por isso que a gente é tão grata, né, Val? Assim, o que que eu percebo? Eu acredito assim, disso tudo que você contou, eu comecei a me alimentar de tudo isso, porque é a busca, a gente sempre está, a questão da depressão, eu também, eu só não cheguei a tomar remédio, Val. Mas eu só sabia que eu não poderia esmorecer porque o meu marido estava com uma questão de depressão, era muito forte, crises de ansiedade, várias. Eu olhava ele, olhava os meninos que estavam, né, meus funcionários desanimados, eu falava, eu preciso dar corda, fazer alguma coisa para a gente sair disso. Também não E era hoje, com a fácil. nossa expansão da consciência, a gente sabe que está muito ligada à energia, né, de entidades, né? Então, Exatamente. e hoje a minha Exatamente. constelação é diferente, né? Hoje na minha constelação eu faço a liberação dos ancestrais ali na constelação, porque eles vêm em peso lhe pedir, né, na hora, né? Então é um trabalho, já estou fazendo um trabalho diferenciado com o Axis, né? Então, é muito lindo. Unindo forças, unindo ferramentas que eu acho que elas exponencializam e potencializam o que a gente tem de melhor. E sabe o que é mais legal? A gente está falando de ferramentas energéticas, em tudo a gente pode ter essa aplicabilidade. E quando eu comecei falando de confiança, né? Quando a gente entra na confiança e a gente começa a ver como foi a situação, quando eu vi do que eu estou contando, do que a gente passou, gratidão à minha amiga que apresentou ali na hora, mesmo depois que aí eu voltei, falei, perguntei para minha irmã, Ritinha, você fez um curso que chamava Barra de Artes? Ela, fiz. Eu falei, então, eu comecei a fazer algumas coisas que tá acontecendo umas coisas diferentes. Você pode aplicar, fazer em mim, né? Eu nem usava ainda aplicar o correr barras. Você pode fazer aqui em mim? Eu não conheço ainda, mas eu gostaria muito. Aí dali começou umas coisas muito. A gente fala muito louca, não é? É a rapidez dos presentes que vêm, da magia que vem, a mudança da crença limitante, às vezes a gente nem sabe o que está nos limitando, nos parando, deixando ali a gente estagnada. E dali para frente, eu sabia que naquele momento eu não poderia fazer, ainda não poderia fazer, porque financeiramente a minha opção foi criar. Eu nem sabia que era isso, mas que eu estava criando situações. Eu fui limpando o nome, que foi desde tudo que aconteceu. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não quer dizer que você é uma pessoa enrolada, ou você, sei lá, que às vezes as pessoas até se julgam como desonesto porque não pagou um fornecedor. São situações que você não percebeu porque chegou até ali, mas de alguma forma você criou, porque tinham lições ali a serem aprendidas, e tá tudo bem. E o É uma Axis te experiência. empodera, né? Diz assim, mas que puta criador que tu é de criar dívida, né? Eu também tive várias situações, né? E tu, né? Então tu criou, então quem sabe agora tu, em vez de criar, né, dinheiro, né, para os bancos, para as coisas, agora quem sabe agora tu cria para ti, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente, né? Então, o Axis vai empoderando Foi a esse gente, caminho que eu né? percorri e o quanto que depois, conforme a gente vai percebendo o quanto que elas vão funcionando, depois de um ano, que aí foi em 2019, no mesmo ano que você conheceu, aí eu já estava indo, consegui criar o dinheiro para fazer a minha primeira classe de barras. E dali eu já não parei mais. Que as coisas é que assim, é tão sutil. De repente começam a acontecer as coisas e você nem percebe. Isso é dentro da sua casa, é dentro da sua empresa. Você começa a conversar com uma pessoa, com um amigo, com um primo, com alguém, e de repente você está semeando ali uma sementinha que as pessoas, o que você fez para sair disso? Ou alguém te procura, olha, você pode contribuir com tal pessoa, e ali quando você começa a ser a contribuição, o presentear e receber,
mágicas começam a acontecer. As pessoas começam a te procurar sem você ter. Eu não, você pode ver, eu preciso mudar esse mindset, mas eu não sou uma pessoa das redes sociais que coloca um monte de coisa lá, mas as pessoas me procuram. Às vezes, numa ligação com fornecedor ou com cliente mesmo da minha empresa, eu começo a falar de expansão da consciência. Aí as pessoas falam, eu me interesso sobre esse assunto. Qual é a sua página? Deixa eu te seguir. E é assim mesmo. Antes eu me julgava porque não estava fazendo as coisas, agora mais não. Só preciso começar, eu sei disso. Só precisa ser diferente, mas eu acho que a energia, né, a gente falando de ferramentas energéticas, seja com constelação familiar, seja com as ferramentas de Axis, barras de Axis, facelift, processos corporais, processos de TTT que nós gostamos tanto, né, Val? Que a gente já está aí como atendendo com TTT intermediário, que vai um pouquinho além já do básico, a gente passa a entender e perceber que tudo é possível a partir do momento que a gente entende que tudo são moléculas, células e partículas e que com tudo a gente pode conversar com o nosso negócio, com as nossas coisas e também através das perguntas, que eu acho que para mim é uma das ferramentas que mais abrem portas para que a gente continue dentro da gratidão. Porque a gratidão vem confiança, a gente se reconhecer, ter confiança no que a gente faz. Não E a se partir julgar, dessa. né? Exatamente. Sair do Entrar, opa, julgamento, né? quando a gente sai dessa polaridade do julgamento, do auto-julgamento, e a gente passa a reclamar menos, julgar menos, as coisas começam a acontecer e aí você começa a agradecer. Opa, né? Gratidão, gratidão pelo mergulho que eu dei agora há pouco, pelas pequenas coisas, pelo gatinho que te espera quando você chega em casa, né? Vai desde a coisa mais simples ao presente que te deram de Natal, né? Ou como posso ter mais disso? Aí você pede, como posso ter mais disso? E entra na vibração da gratidão, né? O que mais é possível aqui para eu ter mais disso? O que mais é possível que eu não percebi? Que se eu percebesse, eu mudaria toda uma situação difícil. Ou difícil, muitas vezes vem Qual é o porque é um presente que livramento. tem aqui, né? Quanta É, gratidão eu posso ter por isso? Que tudo é um aprendizado, né? Tudo exatamente. te expande a Tudo. consciência, né? Tudo que a gente cria, Exatamente. né? Não, é um aprendizado. É Então, um isso é começo, ser a energia da gratidão, né? ser energia da gratidão. O que eu me recordo muito, sabe, foram dias, meses muito difíceis, né? Para mim, como eu comecei a entrar nesse caminho do autoconhecimento, da mudança, de olhar o que se requer, ok, tá difícil aqui, mas o que eu posso fazer para me deixar mais feliz? Tem que fazer o que você gosta, né? O que você faz com facilidade, é assistir até um filme, uma comédia. Se tá triste, assiste uma comédia. Tá triste? Veja um videozinho de um gatinho, de um bebê, tudo isso muda. Até vi que você colocou um trechinho hoje sobre o que é de Einstein, né? Que a Isso. gente Que é energia, né? A frequência, né? A é frequência a que tu vibra, frequência, né? E a frequência exatamente. da gratidão tá lá na paz, né? Amor, que é 500 Sim, Hz, né? Alegria, sim, 540. E 600 por aí é a paz, né? Então, a gratidão está sim. acima de 600 Hz, né? Então, Sim, porque eu acho que a gratidão é uma junção de todos eles, do amor, né? Do amor, da ternura, da paz que você sente, se sente tão leve, né? Quando você entra em gratidão por tudo que você tem. As pessoas falam, mas como que eu vou ser grata tendo um monte de conta para pagar? Como eu vou ser grata se, sei lá, meu cliente cancelou a reunião, cancelou o pedido?
Seja grato, começando gratidão por estar vivo e porque papai e mamãe nos deu a vida. A gente está aqui também por nossa escolha, em junção com a escolha deles, para estar aqui, para fisicalizar esse corpo que está aqui. Então, primeira coisa da gratidão, acordou a gratidão porque eu estou aqui E ainda eles, do jeito que escolhendo. foram, eles fizeram o melhor que puderam, né? Então, isso é muito Exatamente. importante, né? Eles fizeram o melhor que puderam, né? Que eles eram um homem e uma mulher, eles tinham suas questões, né? E naquele tempo Sim, foi o melhor que eles puderam dar, né? Então, é exatamente. muito importante Exatamente. isso. A gente estava até em família falando exatamente disso. E quando a gente honra esses momentos que a constelação fala muito, né? De honrar pai e mãe e a nossa ancestralidade. Mas tudo que eles desbravaram para que a gente pudesse estar aqui e escolher diferente. Eles fizeram o melhor que eles puderam, tinham as questões psicológicas, emocionais, às vezes até questões de não se reconhecer como grandiosos que eles foram, né? Para quem já teve o papai e a mamãe que já partiu como meu e a minha mãe, meu pai e minha mãe. Mas assim, quando a gente olha o que que eles passaram para que a gente pudesse estar aqui, para que a gente pudesse ter estudo, por exemplo, estudo, quando eles não tiveram. E quando a gente tem um olhar diferente sobre isso, que começa a ter gratidão porque eles fizeram toda essa caminhada para a gente estar aqui escolhendo diferente, não a vida que eles levaram, mas que eu posso fazer diferente, eu quebro o ciclo. A gente falou disso exatamente ontem, né? No nosso encontro mensal lá Sim. com a Vivian, Ah, isso foi sobre essa. fantástico, né, que ela Foi. falou, né? Porque isso aí virou uma chave, né? Tu viu que eu coloquei naquela postagem, né? A chave, né? Como se a Sim, minha gratidão é a verdade. chave para tudo, né? E aí, É a tipo, virou chave. uma chave, né? E no momento que a gente Sim, faz um pouco diferente, né? E tu pode dizer para ele, né, que não tô fazendo melhor nem pior, né? Tô fazendo só diferente, né? E aí a gente sim, vira essa chave, sim. né? E o que eu pude é mais ou menos assim, sabe? Eu gostava muito desse quadro, eu lembro do Fantástico, O que vi da vida, né? E quando a gente olha para cada situação, para cada memória, para cada pessoa que passou na nossa vida, cada um deixou ali sua alcunha, a sua marca, algum aprendizado. E quando a gente também é grato por isso, mesmo que a gente às vezes nem encontre mais essas pessoas, os amigos, mas o quanto que eles foram importantes. E quando a gente agradece isso, e tem um olhar diferente, o que eu posso ser e fazer hoje, que vai me trazer mais alegria, mais diversão, mais trabalho, mais cliente, né? Que há quem reclame, ó, eu estou de férias, mas amanhã eu já estou voltando e quarta-feira já tem que estar ali no escritório, porque não para, né? Mas o que que eu posso ser e fazer, por exemplo, dentro do mundo Access, né? Aproveitando, a gente está começando, é a Semana da Gratidão, né, Val? Entrando na Semana da Gratidão, mesmo que sexta-feira é dia da gratidão. E o que que eu posso ser e fazer hoje para ser mais grato? Pelo que eu sou grato hoje? Quando eu acordo e quando eu vou me deitar, o que que se passou no dia que eu E posso outra coisa agradecer? também nos relacionamentos que a gente teve, né? Porque nenhum relacionamento pode ter terminado ruim o relacionamento, de repente, né? Ficou Sim, bagos. Mas em algum momento foi bom, né? Em algum momento, sim, porque senão tu nunca teria estado com aquela pessoa. Então, ser grata por isso, né? sim. Porque, Relacionamento de alguma amoroso, forma, amizades, né? exatamente. E aproveitando esse gancho do que você falou, é que muitas vezes as pessoas, em vez de agradecer pelo tempo que ficou, alguns, quando perdem ou essa amizade ou relacionamento, ou perde por uma situação de morte mesmo, alguém, ou elas esbravejam, ou estão na raiva, no ressentimento, e não traz o perdão. Perdão é uma das chaves que a gente se liberta e liberta o outro quando sai do ressentimento, quando a gente perdoa. É sempre aquela pergunta: será que o perdão
ele é melhor para quem recebe ou para quem dá? Depende do ponto de vista, é um interessante ponto de vista, mas eu acredito que se o outro não receber o meu perdão, tudo bem, é uma escolha dele, mas só o fato de eu estar escolhendo não ficar segurando mais essa energia que seja do ressentimento, da mágoa, da tristeza, a gente libera na cadeia, não é só uma pessoa, né, Val? Libera um monte de gente. E o quanto que esse ano a gente pode escolher ser mais leve, liberando até aquela história de escola, que o fulano de tal, né, me pegou na rua, ou eu discuti com uma tal amiga, né? E quando a gente faz isso, às vezes a gente nem tá mais vendo a pessoa, mais guarda aquele ranço, né? Sabe, né, que eu estou fazendo a meditação, aquela Soul Sync, né, que a gente se conecta, né, Sim. com o divino, né. Ah, E tá. aí, nessa meditação, né, eu estava assistindo outro com a Mari, né, Mari Reich, ela era atriz da Globo, hoje ela é do ECA, né, então Sim. eu adoro assistir as meditações dela, né. Uhum. E aí aí durante a meditação dela, até eu consegui assim, até às vezes as pessoas que de repente tu acha que te ferraram em algum momento, né? Ser grato por aquilo, né? Porque ali tu Sim, teve um aprendizado, né? Naquela puxada de tapete tu teve aprendizado, né? Porque se não tivesse sim, caído, tu não teria levantado, né? Tu continuaria ali verdade. embaixo, né? De repente lambendo o sapato do outro, né? Quem sabe aquele tombo foi bom para te levantar e levantar mais forte, né? Mais forte. E muitas das vezes, naquele momento que acontece, você não tem a consciência de que esta era a forma que tinha para você sair do lugar, para você se movimentar, para você entrar no caos de algo, para que Para fazer o universo mudança, tenha. né? Exatamente, o universo tem uma forma muito particular de fazer com que a gente saia desse lugar que você se acomodou, entrou numa zona de conforto, que não faz você seguir em frente, né? Muitas vezes. E às vezes essas situações acontecem, não é para você guardar mágoa, ressentimento, raiva, justamente é para você seguir em frente. Não deu certo com a pessoa, é porque algo lá na frente, ou outra pessoa, um outro parceiro, parceiro de vida, sócio, tá, tem outro te esperando, que já está prontinho, já está pronto no campo para você receber, né? E como que a gente faz isso? É olhando para si e se reconhecendo e agradecendo todos os dias as mínimas coisas que a gente já tem e aquelas que a gente está por conquistar, né? Então eu vejo muito isso. As minhas reflexões, nada de renovar promessas, hein, Val? Nada de contratos Ah, novos, não, mas de quebrar todos os desejos. contratos, né? Sim, Isso sim, a gente aprende com Axis, né? Que é para as exatamente. pessoas que não entendem muito, né? Aquele divórcio energético, né? No É, momento que tu não tá mais, né, trabalhando com aquela pessoa, tendo aquele relacionamento, né? sim. Desmanchar aquele pacto, aquele contrato, né? Para aquela energia não continuar te atrapalhando, né? Exatamente, porque já Então, foi. já É foi, né? assim, a gente só tem um momento agora para viver, que é o presente. O passado já foi, o futuro ainda não aconteceu, mas a gente pode escolher diferente para chegar lá. Só que o É. momento é agora, né? E Mas muitas hoje a vezes, gente está criando o nosso futuro, né? Então, conforme a gente está fazendo hoje, a exatamente, gente vai criar o futuro, né? Esses dias, assim, a Rondelli exatamente. estava falando, né, que uma árvore para crescer leva 10 anos, né? Se tu não plantar a árvore hoje, daqui a 10 anos não vai ter a Não vai árvore. ter, Então, tem que não vai plantar ter. hoje, né? Então, a tua semente, tu tem que plantar hoje. Exatamente. E exatamente isso. Eu fiquei. Uma das coisas que eu já comecei já desde o ano passado, lógico que a gente tem que fazer isso com mais afinco. Uma das coisas que eu tô voltada para a saúde, né? Eu fiquei prestando atenção, esse ano eu tive várias questões de saúde, ah, tombos,
tive Covid, tive várias vezes gripe. Uma outra ferramenta que eu gosto de trabalhar tem a ver com linguagem do corpo, que é você olhar a parte psicológica e emocional das doenças, né? E tudo que eu tive, inclusive Covid, eu tive por 2 vezes, esse ano foi a segunda vez, é invasão, gripe, Covid é invasão, porque são os vírus que estão entrando no corpo e pela linguagem do corpo, de Cristina Cairo, quando você se sente invadido, ok, aí eu parei para olhar isso, né? Quando a gente se sente assim, nunca é o outro, é a gente que está sentindo isso. E quando você passa a se autoconhecer e começa a mudar a chavinha, aí você fala, não, deixa eu entrar em congruência com o que realmente eu desejo, que é ter saúde plena, né? Fazer exercício. Então, eu já comecei cuidando, passando em médico, fazendo exames, estou numa leva de exames agora em janeiro, justamente para me preparar, estou fazendo o que se requer, entrando em congruência todos os dias, que nem o que parecia que ia ser difícil, já consegui marcar todos os exames, porque a gente vai adiando a vida, Sim, né? exatamente. Então, quando a gente olha para isso, fala, não, eu sou grato por esse corpo. O que que eu posso fazer por você, corpinho? E ele pediu, olhe para mudar a alimentação e mudança de hábitos, que é isso que ao invés de fazer os planos mirabolantes que todo mundo faz e não realiza nenhum na virada do ano, sim, desejar algo, pode ser 2, 3 coisas, mas que sejam congruentes depois o que se requer você fazer para que tenha ela. Uma delas que eu escolhi é ter uma saúde plena, e para ter saúde plena começa passando no médico, fazendo exame, mudando a alimentação, Alimentação, exercício físico. Eu também estou fazendo nessa pegada exercício também. físico, né? Eu Mas criei tem que ser muitas real. questões estomacais esse ano, né? Então, no trato Uhum. digestivo, né? Então, eu É. estou cuidando isso, né? Agora, O que, que eu fiz não estou vários querendo exames. engolir, né? Exatamente. Muita coisa, tá? E agora que eu parece que eu entrei no equilíbrio, né? Na É. alimentação, no exercício, no cuidar de mim, né? E quando a gente faz as pazes reais, olha, e fala com o nosso corpinho, né, Val? Fazer as pazes com ele. Quanto tempo que eu negligenciei você. Eu sou tão grato por estar andando para cá e para lá, tá podendo pegar uma caneta. São as coisas mais simples. Ter gratidão, não importa o tamanho, se ele se você é alto, baixo, tá mais magrinho, tá gordinho, né? Seja a forma que for, porque quando a gente sai do julgamento e que a gente começa a perceber o que é real e valioso, que é você estar respirando, que é você estar podendo ir de um ponto a outro, ter a sua mobilidade, que você começa a agradecer pelo que ele já magnetizou e você já realizou. Olha a nossa caminhada em Val. É, alguma situação ou não de depressão, situações de vida financeira que levam para a doença. Eu sei que várias pessoas sempre estão em busca do dinheiro, mas o que é o dinheiro? É o receber. E o que você está recebendo da vida? O que é que você está recebendo de todas as situações que está à sua volta? O quanto que você está disposto a receber do bom e do ruim, uma vez que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né, Val? E Exatamente. para a gente entrar na facilidade, alegria e glória, o tudo o que, que é? Tudo mesmo. É o que a gente acredita nessa realidade que é ruim, é errado. Será que é ruim e é errado mesmo? Ou será que é simplesmente, como a gente já comentou no começo da live, uma simples experiência? Uma experiência que eu tenho que vivenciar para poder escolher diferente. Que tudo é Exatamente. escolha, eu crio a realidade que eu tenho, né, Val? Exatamente. Tudo que acontece com a gente criou. Tudo.
Do bom e do ruim. Então, bora criar mais bom. Bora criar mais bom. Então, eu acho que nós vamos terminar por aqui. Eu vou te agradecer por essa live, te agradecer por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu sou muito grata por ter te conhecido, né? Eu também, Val. Então, é uma pessoa assim muito doce, muito querida, muito amada. Obrigada, meu amor. Você também. Eu tenho visto algumas lives suas sobre constelação familiar. Eu ainda não fiz minha constelação familiar, em breve a gente vai se falar. Mas uma das coisas que eu percebi realmente, a gente se encontrou por diversas vezes, ou nas lives dos facilitadores e das pessoas que a gente segue, nos workshops e até mesmo nas classes que a gente fez de TTE, né, Val? Mas no que eu também percebo e acredito, não existe por acaso. E se a gente está aqui nessa live, eu espero que seja contribuição para as pessoas que participaram aqui, né? Deixa eu ver aqui quem que participou, que aparece aqui, né, Val? Quem está aqui tem a Raquel Stenck, Gislaine Horn, Zeni Oliveira. Zeni Oliveira. E as outras pessoas. Ou quem já entrou. Foi. Tem as mais pessoas que entraram, né, e saíram, né? Sim, olha, tá aí. Olha lá, Ina, né? Então, todas as pessoas que entrarem, aquelas que verão também, né? Que a gente possa ser contribuição com a nossa vivência, com o que a gente já passou, que todo mundo tem os seus percalços, mas a grande diferença é a gente manter no furor de cocô, na tristeza, no vitimismo, na dor, ou a gente pode escolher diferente e refazer o caminho. Né? Refazer o caminho, se recuperar financeiramente. Eu posso dizer... Se uma escolha não tá legal, né? Vira, né? Vai para outro lado, né? Não precisa continuar naquele lugar, né? Se não tá legal, vai para outro lugar. Né? E uma das coisas muito importantes é assim, o primeiro passo, por mais que tenha alguém que apareça para ser contribuição, como apareceu para mim, a minha amiga que me mostrou o caminho de Axis, né? A Regina. Eu ainda levei um mês para ver aquilo ali. Mas é sempre o primeiro passo é nosso, a escolha é nossa. Outra pessoa pode vir, se interessar, te ajudar, mas se alguém te der a mão, mas você não pegar para ser levantado, não vai adiantar. A escolha é sempre nossa. Sempre é uma escolha. E às vezes só se permita, se dê uma chance. Ó, a Zeni está fazendo uma pergunta aqui, Val. Qual é o benefício de fazer a constelação familiar? Bom, quando a gente tem alguma questão na vida da gente que não está indo em frente, que a gente pode estar repetindo padrões, só na constelação a gente vai acabar vendo, né? Então, questões de dinheiro muitas vezes tem a ver com questões familiares, questões de saúde, questões de relacionamento, que muitas vezes a gente está repetindo o padrão, né? Então, quando a gente faz a constelação, a gente vai ver onde é que está, né? Aquela ruptura, né? A quem que tu tá honrando, que tá seguindo aquele padrão, a gente libera e tu pode, né, seguir outro caminho a partir do momento que tu sabe, né? E a minha constelação, depois disso, todos os ancestrais que aparecem ali, as energias deles, eu faço a limpeza. Então, todos são liberados, né? Então, aí eles têm a opção, né? Que muitas vezes eles estão perto daquela pessoa, né? Achando que estão ali para ajudar e, na verdade, eles não conseguem ajudar. Eles querem ajudar, querem contribuir com a pessoa, mas eles não conseguem, né? Então, aí é uma forma da gente... Né? Para quem entende, é uma energia. A pessoa que se foi, todos nós somos energia. A diferença entre nós e os nossos antepassados, tá escutando, Val? Entre nós, os nossos antepassados, é que a gente tem um corpo nessa realidade e eles não têm mais um corpo. Porém, nós somos energia e eles também. E essa energia
muitas vezes está do nosso lado, só que a gente não percebe, não sabe captar. Então, muitas vezes, quando a gente libera, tem várias formas, uma delas constelação, e até acredito que a Val já comentou, pelas ferramentas de conversando com as entidades, que é de Access Consciousness, né? É uma das formas que, quando a gente libera e traz consciência, que não precisa estar mais ali, que muitos querem proteger, alguns querem se apossar, querem controlar, né? Quando eles entendem, têm consciência que eles podem escolher ser uma energia diferente, tudo muda. E a gente se libera também, né? E as coisas, puxa, começam a fluir, que é uma maravilha, né? Ana, né? Cortou E a um pouquinho, série é Val. Oi? Cortou um pouquinho, Ah, tá. repete. Eu tô assistindo uma série coreana que o nome da série é Alquimia das Almas. E aí ali Hum, acontece a troca, as energias, né, trocam de corpo, né? Então dá para hum, entender um pouquinho daquele do Walking, sabe? sim. Bem legal, bem Ah, interessante. ai, mas olha, eu fiquei muito feliz aqui com a pergunta, porque isso também dá uma movimentada aqui, né, no nosso bate-papo. Val, concluindo o que a gente estava falando, É, né, assim, eu também sou muito feliz e grata por esse convite, já começando a nossa Semana da Gratidão, preparando para as pessoas que vierem assistir a nossa live. Quem requiser nossa energia, a minha e a da Val, nós temos as mesmas ferramentas, ou ferramentas novas, ferramentas diferentes, energéticas, e que são muito contribuição. Basta escolher, né? Escolher um exatamente. processo corporal, correr suas barras, fazer constelação familiar, reiki, né? E Mas sigam, todas né, a são. Simone, né? Quem não segue a Simone, me sigam. Quem segue a Simone não me segue, né? E pode nos falar com a Sim, gente no privado, né? com Então, certeza. E pode muito falar. obrigada, e vamos nos falar agora com mais frequência, hein, Val? Não só nos Muita cursos. gratidão, muita gratidão. Beijão. Um beijo Tchau, para gente. Até a você. Tchau, próxima. tchau. Tchau. Até. Fiquem com Deus. Beijo.